Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o FIINFRA BODB 11 ou BOD 11 ou BODão 11, você chama do jeito que você achar melhor. E a gente vai ler o relatório do mês de maio, que acabou de sair, está quente ainda, saiu antes do normal. O normal dele seria sair próxima semana e eu fazer o vídeo já no finzinho do mês, mas saiu antes, a gente está trazendo o vídeo antes para você. Vamos falar do relatório do mês de maio, que trata dos rendimentos que já foram pagos agora no mês de junho. Porém, vamos fazer alguns comentários importantes sobre o fundo antes de entrar no relatório. Nos últimos 12 meses, o dividend yield distribuído pelo fundo foi de 11%. Sim, meus amigos, 11%. Você não ouviu errado. Se você acompanha bem o canal, você sabe que 11% não é um dividend yield muito bom. Até porque, por exemplo, fundos imobiliários high grade top estão pagando na faixa de 12%. Então, já que é um FIINFRA, que a maioria são fundos high grade, pagando apenas 11% é pouco. Lembrando que a maioria dos FIINFRAs pagam mais do que os fundos imobiliários high grades. Acabei de citar o dividend yield de fundos high grades, que são, por exemplo, o HGCR e o KNCR, pagam nessa faixa de 12% ao ano. Ele aqui está pagando 11%, sendo um fundo que deveria ser high grade e sendo FIINFRA, deveria pagar mais ainda. A maioria dos FIINFRAs estão pagando acima de 13% ao ano. Então, ele pagando 11%, ele está abaixo do normal. Só que a gente não pode dizer que era um fundo high grade. Ele já está no limiar entre o high grade e middle risk. Eu até falei sobre isso no vídeo do mês passado. Daqui a pouquinho a gente fala mais. Atualmente, o P sobre VP dele está 1,02, ou seja, diferentemente dos meses anteriores, que ele estava abaixo do valor patrimonial, ele estava na faixa de 0,99, agora ele subiu. Vários fundos imobiliários caíram recentemente. Uma grande parte estava abaixo do valor patrimonial, até por causa que houve um aumento da NTNB, a NTNB subiu, aí muita gente deixou a renda variável, principalmente FIAGs e fundos imobiliários, e migrou para a renda fixa, para aplicar, por exemplo, no Tesouro IPCA+. Só que aqui o efeito foi diferente. Em vez dele perder valor, ele ganhou valor. E com isso ele está 2%, ou seja, com ágio, acima do valor patrimonial. Tem gente, por exemplo, que não gosta de investir em fundos de papel, como é o caso aqui do BOD 11, ou BODão 11, já que ele está acima do valor patrimonial. Lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra de nenhum fundo imobiliário, nenhum FIINFRA, nenhum FIAGRO, nenhuma ação. Somente você, pode se decidir se vale ou não a pena colocar esse fundo na sua carteira. Eu vou passar informações para vocês durante esse vídeo, você vai estudar melhor e aí você decide se vale a pena ou não colocar ele na sua carteira. Só que, como eu sempre faço, sendo justo, colocando esse dividend yield no valor patrimonial, como a cota estivesse no valor patrimonial, o dividend yield dos últimos 12 meses sobe de 11% para 11,1%, ou seja, ele praticamente não sobe nada, sobe 1/10, ou seja, ele ainda continua ruim, fazendo aquelas devidas comparações que eu falei para vocês. Se eu comparar com fundo imobiliário, que na teoria é um investimento que tem um yield menor, que traz um retorno menor, ele está perdendo em torno de 1%. Isso comparando com o fundo high grade. E ele aqui, já como eu falei para vocês, ele já não é um high gradezão purão, ele é praticamente middle risk, ou seja, ele é um fundo mais arriscado. Ele deveria trazer um retorno maior. E não, ele está trazendo um retorno menor do que fundo imobiliário. E se eu for comparar ele com os pares dele, ou seja, com outros FIINFRAs, normalmente os FIINFRAs trazem retornos maiores que os fundos imobiliários, em torno de 1% a 2% acima. Ou seja, os FIINFRAs normalmente trazem um retorno, os que são high grade, entre 13% e 14%, às vezes até acima disso. E ele está trazendo um retorno de apenas 11%. Ou seja, você tem que refletir se vale a pena ou não colocar ele na sua carteira. Mas lembrando que ele é um fundo bem estável, não tem nenhum problema, a gente não ouve falar de problema em relação a ele. Ele é um fundo assim na dele, e distribuindo aqueles 10 centavos. Nos últimos 8 meses, com exceção do mês de dezembro, que ele distribuiu 15 centavos, ele está sempre distribuindo 10 centavos. Parece um relógio suíço. Não falha nunca, é 10 centavos, esquece as outras coisas. Esse 10 centavos, inclusive, que foi pago nesse mês de junho, referente a esse relatório que a gente está lendo do mês de maio, equivale a um yield de 1,08%. Em termos de yield do mês, 1,08% já bate esses fundos imobiliários que eu falei para vocês. O HGCR e o KNCR, que normalmente eles rendem abaixo de 1%, é na faixa de 0,90% a 0,95%. Então, pelo menos em relação aos yields mensais, ele está batendo esses dois fundos imobiliários high grade que eu citei. Mas em relação a FIINFRAs, ele normalmente está perdendo também, que os FIINFRAs estão ultrapassando a barreira do 1,10%. Ele aqui está 1,08%. Mas ele está bem próximo nesse caso, comparando com FIINFRAs que são high grade, enquanto ele, como eu falei, ele é praticamente um middle risk. Entrando aqui na leitura do relatório do mês de maio, a gente vê aqui que a cota de mercado dele, no momento do fechamento desse relatório, era R$ 9,40 e o valor patrimonial era 9,21. Aí vem aquela questão que eu falei, que esse fundo está no limite entre o high grade e o middle risk. A taxa média da carteira
do fundo é IPCA mais 8,97%, praticamente IPCA mais 9%. E a gente já pode considerar esse valor middle risk. Alguns até considerariam uma taxa de IPCA mais 8,5% para ser o início do middle risk. Então, IPCA mais 9% praticamente já posso considerar ele middle risk. No limite, entre high grade e middle risk, vai ter gente que pode dizer assim, não, ainda dá para dar um chorinho aí e considerar até IPCA mais 9,5% para ser o início do middle risk. Mas eu já consideraria ele um fundo middle risk, bem no iniciozinho, já no final do high grade para o início do middle risk. Ou seja, é um fundo, um FII infra no caso, mais arriscado do que a maioria dos FII infras. E trazendo aquele retorno que a gente já falou para vocês, abaixo do high grade. Isso comparado a fundo imobiliário. Já comparado a FII infras, bem abaixo dos FII infras. Cerca de 2% abaixo dos FII infras na média. A gente já falou dessa distribuição que foi feita no mês de junho, praticamente 2 semanas atrás. E ele aqui cita lá embaixo, como ele cita em todo o relatório, que o objetivo do fundo é trazer uma rentabilidade média entre 1,5% e 2,5% acima da NTNB. E atualmente, na prática, ele está trazendo esse retorno. Aí tem a questão, você tem que ver se vale a pena ou não para você colocar. Lembrando, na NTNB, na melhor das hipóteses, você tem um desconto de 15% no dinheiro investido lá, de imposto de renda. E aqui não tem desconto de imposto de renda. Então, seria esse 1,5% acima da NTNB a 2,5%, só que sem o desconto do imposto de renda. Mas esse valor aqui, ele também não está excluindo o valor do desconto da taxa de administração, que é cerca de 1%. Então, no final das contas, fazendo todas as contas, dá um retorno mais ou menos na faixa de 2% de spread entre o valor da NTNB com o desconto do imposto de renda e aqui o valor do retorno já com o desconto da taxa de administração. Chegamos aqui à tabela de sensibilidade do fundo, mas antes disso eu gostaria de perguntar para você, você possui o Bodão 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira? Aumentar a sua posição? Diminuir a sua posição? Ou até mesmo zerar a sua posição? Que outros FII infras você possui na sua carteira? Me diga aqui nos comentários pra gente trocar essa informação, trocar figurinha, me diga quais são os seus FII infras que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma, já se inscreve agora mesmo. Já deixa aquele likezão, ative o sininho, comenta aqui pra ajudar a gente a bater a meta de 600 views. Sim, 600 views. Se batermos a média de 600 views, lá pro finalzinho do mês de julho, estaremos trazendo a leitura do relatório do mês de junho. Ajude-nos a bater essa meta pra gente conseguir voltar mais uma vez trazendo todas as novidades aqui do Bodão 11 pra você. Então, de acordo com essa tabela de sensibilidade, no valor que ele tá em mercado atualmente, que é nessa faixa de 9,40, ele tem uma TIR líquida, ou seja, uma taxa interna de retorno líquida, ou seja, retirando o valor da taxa de administração de IPCA mais 7,59%. Basicamente aqui é 1% acima da NTNB. Para ser mais preciso, 1,34% acima da NTNB. Aí você vai dizer, só 1,34%? Não falou que é na faixa de 2%, mas lá você tem que lembrar que lá tem um desconto de imposto de renda. Então, se você for fazer as contas, você pode considerar até entre 2,5% e 3%. Nem seriam só 2%, como eu falei agora há pouco. Então é mais ou menos isso. Gira em torno disso, entre 2% e 3%, esse spread entre o retorno aqui do Bodão e da NTNB. Só que aqui você tem que sempre lembrar, aqui é renda variável, ou seja, tem um risco bem maior lá do que a NTNB, que pode-se dizer que é um investimento sem risco algum. Relembrando algo que ele sempre traz, e esse aqui basicamente ele copiou e colou do mês passado, e lembrando outro detalhe, no mês passado ele estava citando ainda as alocações do fundo que se iniciaram no mês de março, da última oferta que o fundo fez. Então teve essa oferta, ele começou a fazer as alocações, ele praticamente concluiu as alocações do fundo e citou-as no relatório do mês de março. E ele simplesmente relembrou tudo, fez um resumão no mês de abril, e agora ele já citou nada. Ou seja, ele basicamente não fez nenhum giro na carteira, ele nem comprou novas debêntures, nem vendeu as que tinha. Então manteve tudo. Então hoje o portfólio é 16 ativos, a mesma coisa do mês anterior, sendo que são 15 debêntures e 1 CRI. Esses percentuais aqui, houve modificações, eu acredito que teve questão de amortizações que afetaram isso aqui. Ele basicamente tem 78% do patrimônio líquido alocado no top 5 setores que o fundo investe, que são 20% em energias renováveis, 18% em saneamento, 16% em rodovias, 16% em transmissão e 7% em telecomunicações. E mais uma vez, ali embaixo você vê que ele cita a tal da MESP 11, que é um dos maiores devedores do fundo, que não tem rate, mas está quase para obter o rate. Exatamente, é, digamos, o ativo mais arriscado, uma das maiores posições do fundo e não tem rate. Mas, como ele fala aqui, tá praticamente para obter o rate. Quando ele obter o rate, a gente vai ficar mais, digamos, confortável, mais tranquilo em relação a esse devedor aqui do fundo. Em relação à questão do patrimônio líquido, em termos de rate, o fundo possui atualmente cerca de 70% dos devedores com rate, sendo que 28% praticamente não tem rate e cerca de 2,5% está no
no caixa. Aqui chegamos na carteira do fundo. Do lado direito aqui temos a lista de devedores do fundo, os emissores das debêntures. Só que nessa coluna aqui a gente identifica um CRI, que é esse da Origo. Aqui nessa coluna temos os valores investidos em milhões. Aqui temos os patrimônios líquidos atrelado a cada uma dessas dívidas. Você vê os principais devedores, eu marquei aqui o top 5 devedores, 15 da Regra, cerca de 8% da HVSP, cerca de 9,5% da RAD 11, cerca de 9,5% da Rio Alto, cerca de 15% da R dos Grãos, cerca de 8% da Hélio Valgas, cerca de 9,5% da Rio Alto. Aqui temos o maior devedor do fundo, como eu tinha acabado de falar para vocês, que era um dos maiores devedores, quase 16%, é a MEST1, o código é MESP. Aqui também temos a São Gabriel, que é quase 14% do patrimônio líquido do fundo. E a gente vê que esses percentuais do patrimônio líquido não são legais, né? Diga-se de passagem, porque como eu sempre falo para vocês, o ideal seria ter uma diluição e chegar no máximo a 5% do patrimônio líquido atrelado a cada devedor. E aqui não. A gente tem basicamente 3 devedores na faixa de 15%, um quase 10% e esse aqui praticamente 8%. Esse é o mais tranquilo de todos os principais devedores, mas mesmo assim ainda é um percentual relevante. Aqui temos as taxas das dívidas e o indexador, e a gente vê que desses principais devedores, apenas a MEST1 não tem rate. Como eu falei, eles estão tentando obter o rate, e quando obtiverem um rate, aquela taxa de devedores sem rate vai diminuir muito, bastante. Esses últimos 4 aqui, por exemplo, também não tem rate, mas eles são percentuais relativamente pequenos. Como eu falei para vocês, totalizam cerca de 3% da carteira do fundo, mas são 4 devedores, e não apenas um com 15%, praticamente 16%. Aqui temos o valor total da carteira do fundo investida em debêntures e no CRI. Ele tem ainda quase 9 milhões em carteira, totalizando cerca de 330 milhões do fundo, com aquela taxa média que eu falei para vocês. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, inscreva agora mesmo. Já deixa aquele likezão, já ativa o sininho, já deixa o comentário para nos ajudar a bater a meta de 600 views. Sim, 600 views. Se batermos a meta de 600 views, no final do mês que vem, do mês de julho, estaremos trazendo a leitura do relatório do mês de junho aqui do Bodão 11, da Bocaína Gestora. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!